Olá pessoal, vamos falar sobre a NR20, saúde e segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Você sabe a diferença entre área classificada e NR20 sobre inflamáveis e combustíveis? Sou Najete, engenheira de segurança e CEO da Medvitar. Nós estamos falando sobre esse assunto porque alguns segmentos trabalham com substâncias inflamáveis, e combustíveis. E a NR20, ela nos guia e nos direciona como trabalhar com segurança em ambientes, considerados perigosos. E como eu devo fazer essa área classificada e controlar isso dentro desse ambiente. Hoje nós vamos falar um pouquinho e despertar o interesse de vocês, porque recentemente eu acabei de me atualizar em um curso sobre áreas classificadas. E as áreas classificadas, elas são, conforme as normas internacionais, porque nós devemos seguir as normas nacionais quando elas não mencionam algo que precisa ser direcionado, nós vamos para a normatização das normas internacionais. E nós temos a 679, que vai falar sobre áreas classificadas. E o que eu devo fazer? Primeiramente, quando a empresa e o segmento trabalham com substâncias inflamáveis e combustíveis, nós temos que, primeiramente, olha só, gente, fazer a área classificada. Isso era uma dúvida que muitos têm e que nós, às vezes, não nos atentamos. E nós vamos, depois das áreas classificadas, claro, seguir a nossa norma regulamentadora, a número 20, fazendo todos os quesitos ali mencionados, essencialmente o prontuário, prontuário de inventário, o prontuário de riscos de inflamáveis e combustíveis. Segundo a NR20, que está relacionada a riscos, com inflamáveis, nós temos, claro, qual o principal objetivo? Garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Então, claro que nós temos ambientes com substâncias químicas que vão ser nocivas à saúde e vai estar lá na nossa NR15 toda quantificada e monitorada para que o agente não seja nocivo. Mas quando eu estou falando de inflamáveis, o perigo está ali, iminente. E como nós vamos trabalhar para que, dentro desse escopo, o transporte, manuseio, armazenamento e manipulação dessa substância, estejam dentro da segurança, dentro de uma gestão de emergência. Principais pontos. Nós temos que, dentro da NR20, falar da classificação das instalações, nós temos que falar de capacitação, nós temos que falar de análise de riscos e, principalmente, do plano de emergência. Esse plano de emergência, que nós falamos que é o PAI, ele é algo importante e significativo e tem que ser feito com profissionais habilitados, experientes, para que previnam, que cuidem e que tenham um plano de emergência adequado na empresa. Agora vamos falar das áreas classificadas, atmosferas explosivas. Nós precisamos definir as áreas de presença atmosféricas com potencial explosão. Nós temos que seguir a nossa NBR internacional, porque nós não temos a nacional que nos direcione. Então nós temos a NBR 679 e logo depois ela vai linkar com outras NBRs dessa mesma, dando sequência a particularidades importantes a serem realizadas. E o objetivo, claro, é proteger equipamentos, trabalhadores e instalações em locais onde a presença de substâncias inflamáveis pode gerar atmosfera explosivas. Claro que dentro da área de classificação, dessa área classificada, nós vamos seguir a NBR, que vai nos dar as zonas. E aí nós vamos trabalhar com zonas e dentro da dessas mesmas NBRs, nós temos a poeira e nós temos a poeiras combustíveis e temos poeiras. Então nós temos que seguir conforme a normativa para usar as zonas classificáveis de gases e vapores e as poeiras combustíveis. Então nós temos
duas NBRs que vai falar de gases e vapores, e temos a outra NBR que vai falar sobre as poeiras. E nisso nós vamos estar definindo as zonas e classificando as áreas. Voltando ao início do nosso vídeo, nós falamos que o que eu devo fazer primeiro? Normalmente as empresas pedem as áreas classificadas depois da NR20, e deveria ser ao contrário dentro das informações adquiridas com especialistas. Isso é interessante, pessoal, a gente pensar na importância do ambiente seguro através das áreas classificadas e também de um prontuário bem elaborado da NR20. Então vamos falar um pouquinho dessas diferenças. Nós estamos falando sobre isso e olha que interessante. Nós temos a NR20. Qual o foco da NR20? Segurança no manuseio de inflamáveis e combustíveis. Qual o foco das áreas classificadas? Proteção contra atmosferas explosivas. Base, normativa. A NR20 ela fala do quê? Regulamentação trabalhista, Ministério do Trabalho, a NR20. E quando eu falo da área classificada, nós estamos falando de normas técnicas da ABNT. Abrangência inclui aspectos, a NR20 inclui aspectos de segurança, saúde e emergência. A área classificada, o foco em equipamento e instalações em áreas de risco. Por isso, ela está integrada a uma ABNT e fala da NR10. Nós falamos da eletricidade, junto com a ABNT específica. A classificação. Na NR20, nós falamos de porte do estabelecimento e quantidade de inflamáveis. Nas áreas classificadas, nós falamos de zonas classificadas conforme o risco de explosão. Interessante isso, né? E às vezes nós confundimos qual a principal atividade de uma e achamos que uma é complemento da outra. Elas são distintas, são diferentes e com propósitos diferentes. Embora elas sejam distintas, elas têm relação entre uma e outra, né? Dá para perceber que quando eu estou falando de inflamáveis e combustíveis, também estou falando de atmosferas explosivas. Então, portanto, essas duas abordagens, elas se complementam sim. E na NR20, elas são distintas, mas elas se complementam. E na NR20, qual que é o principal objetivo? Fornecer diretrizes gerais para a segurança e instalações com os inflamáveis. E a classificação de áreas, ela vai nos especificar os cuidados necessários em locais com riscos de atmosferas explosivas, incluindo a seleção de equipamentos e medidas preventivas. Por isso, nós temos a NR10, nós temos um trabalho multidisciplinar dentro da área de classificação de riscos, porque envolve máquinas, equipamentos, NR10 e a segurança para que a gente possa estar protegendo as pessoas, os trabalhadores e também as máquinas e o ambiente. Segurança e saúde é a coisa mais importante dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente fala de explosivos, falamos de inflamáveis, falamos de combustível, nós temos que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Então esse assunto não se encerra aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, se inscreva no canal e curte e nos siga. Nós estaremos conversando mais sobre esse assunto em outros vídeos.